Olá, pessoal. Voltamos hoje, então, com nossas videoaulas. Falaremos sobre funções químicas inorgânicas, ácidos, bases, óxidos e sais. Então, as substâncias químicas elas podem ser divididas entre inorgânicas e orgânicas. Orgânicas é tudo aquilo que vocês vão entender depois, né, em química orgânica ou fundamentos de química orgânica. Então, as orgânicas se dividem em hidrocarbonetos, funções oxigenadas, nitrogenadas e halogenadas. E as inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, que é o que a gente vai ver hoje. Então, uma função química corresponde a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. As substâncias inorgânicas são classificadas em 4 grandes funções: ácidos, bases, óxidos e sais. Assim, numa reação química, todos os ácidos, por exemplo, terão um comportamento semelhante. Então, ácidos. São ácidos diarrênicos, substâncias compostas que em solução aquosa liberam como cátion o hidrogênio. Por exemplo, aqui uma ionização dos ácidos, HCl ou ácido clorídrico, né, em água vai liberar moléculas de cátion H+, e ânions Cl-. Características gerais desses ácidos. Apresentam em geral sabor azedo, desidratam a matéria orgânica, deixam incolor a solução alcoólica da fenolftaleína, neutralizam bases formando sal e água. Então, aqui tem alguns exemplos: né? Ácido sulfídrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico. Classificação dos ácidos. Quanto à presença ou ausência de oxigênio. Hidrácidos são aqueles que têm ausência de oxigênio. HCl, H2S, HBr. E oxiácidos, H2SO4, H3PO4, HClO4. Então, ácidos não oxigenados ou hidráxidos, substâncias como HF, HCl, HBr, HI, H2SO4, HCN são gasosas nas condições ambientes. Quando dissolvidas em água, são consideradas ácidos, pois sofrem ionização, liberando íons H+. Para denominar esse tipo de ácido, basta escrever o nome do elemento seguido da terminação hídrico. Então, teremos ácido sulfídrico, fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodrídrico e cianídrico. Sulfídrico vem de sulfur, que é enxofre. Então, por exemplo, né, quando ovos têm átomos como enxofre na sua composição, tem aquele cheiro horrível de ovo podre. E os oxiácidos, eles vão ser, né, ácido sulfúdrico, ácido fluorídrico, ácido clorídrico. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis? Podem ser monoácidos, diácidos, triácidos ou tetraádricos, conforme o número de hidrogênios da minha molécula. Então, os hidrácidos fortes são o HCl, o HBr e o HI. Então, o que isso quer dizer, né, os hidrácidos fortes? É que esses ácidos, eles liberam facilmente o hidrogênio para uma solução de água. Por que o HF é moderado? Porque o F é pequenininho, está lá no meu segundo período da tabela periódica, então ele é pequeno. Com isso, ele atrai muito forte, ele é super eletronegativo, né? Então ele atrai muito fortemente esse H. Não é fácil para ele liberar o H, que é uma exigência de um ácido forte. Já os oxiácidos têm uma formulazinha que é HXeOY, onde Y menos X, quando Y menos X, ou seja, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, for igual a zero, quer dizer que o ácido é fraco. Se o número de oxigênios menos de hidrogênios for 1, o ácido é moderado. E se for 2 ou maior, é um ácido forte, como o ácido sulfúrico, por exemplo. Nomenclatura oficial. Bom, os hidráxidos, né, a gente já viu, segue a seguinte regra: ácido mais nome do radical do elemento mais hídrico. Então, sempre que eu não tiver oxigênio, vai terminar com hídrico. Os oxiácidos seguem a seguinte regra: ácido mais o radical do elemento mais ico, se tiver um número de oxigênios maior, e menos oxigênios, oso. Para isso, então, a gente tem que lembrar um pouquinho de número de NOx. Então, olha só. Perceba que todos os nomes terminam em ico. A partir deles, acrescentando ou retirando oxigênios, conseguiríamos a fórmula de outros ácidos. Por exemplo, o ácido clórico é o HClO3. Se eu colocar um hidrogênio a mais, vai ser o perclórico. Se eu tirar um, vai ser cloroso. Se eu tirar 2, vai ser o hipocloroso. Então, esses aqui são a nomenclatura usual, que a gente mais usa. Por exemplo, ácido sulfúrico.
Se eu retirar um oxigênio, vou ter ácido sulfuroso. O ácido nítrico, HNO3. Se eu retirar um oxigênio, ácido nitroso. Ácido fosfórico, H3PO4. Se eu retirar um oxigênio, ácido fosforoso. Se eu conseguir tirar mais um, ácido hipofosforoso. Então, além de eu saber, de eu ter que conhecer os meus principais ácidos para essa nomenclatura, para justamente tirar um oxigênio e ir para a nomenclatura oso. Eu posso também relembrar um pouquinho de NOx, número de NOx. Como é que eu faço isso? Agora eu vou parar a apresentação e vou mostrar para vocês aqui que eu tenho no quadro para a gente relembrar um pouquinho. Olha só. Eu coloquei aqui os NOx e as principais dicas de NOx. O que é NOx? Número de oxidação do elemento. Então, quando eu tiver metais alcalinos, hidrogênio e prata, meu número de NOx vai ser mais 1. Metais alcalinos terrosos e zinco, mais 2. Alumínio, mais 3. Oxigênio, menos 2. Calcogênio, se na direita da fórmula, menos 2. Halogênio, se na direita da fórmula, menos 1. Íons, o NOx é sempre igual à carga. Por exemplo, PO4 menos 3, o NOx vai ser igual a menos 3. Substâncias simples, nitrogênio, oxigênio, N2, O2, I2 e assim por diante, é sempre NOx igual a 0. Então, quando a gente vai dar nome e a gente não lembra direito a regra, a gente pode fazer o seguinte. Tem aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Vou seguir aqui a nomenclatura de NOx que eu acabei de fazer. Então, esse meu ácido aqui, ele não tem carga. Então, vai ser a somatória de NOx tem que ser sempre igual a 0. Então, eu fiz aqui tipo um jogo da velha, tá? Com eles. NOx de hidrogênio, mais 1. Então, vou aqui, vou botar, ó, mais 1. NOx de oxigênio, menos 2. Então, vou aqui, vou botar menos 2. Quantos hidrogênios eu tenho? Tenho 2, então 2 vezes mais 1, mais 2. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Então, 2 vezes 4 menos 8. Para essa soma ser igual a 0, qual vai ser o número do NOx do enxofre? Mais 6. Ok? Agora vamos fazer para o H2SO3. Também não tem carga, então o somatório vai ter que ser igual a 0. NOx do hidrogênio é mais 1, NOx do oxigênio é menos 2. Mais 1 vezes 2 oxigênios que eu tenho, mais 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 2 menos 6. Quanto que precisa para dar 0? Mais 4. Pronto. Agora vamos voltar ali no que diz na tabelinha do NOx. Vamos compartilhar de novo. Cadê? Aqui. Vamos lá. Olha só. Ácidos, quando tiver NOx mais 6 ou mais 5, sulfúrico. Se tiver número de NOx mais 4, mais 13, mais 2, oso. Então, se eu tenho dúvida, H2SO4, faço o número de NOx do enxofre, mais 6, logo sulfúrico. Se do H2SO3, mais 4, logo sulfuroso. Ok? Outros exemplos. H2S, ácido sulfídrico. Então, se eu for fazer o número de NOx, é mais 1 para o hidrogênio, tem 2 hidrogênios, mais 2. Então, no enxofre vai ser menos 2, hídrico. H2SO3, acabamos de fazer, né? NOx mais 4, sulfuroso. E mais 6, ácido sulfúrico. Então, eu também posso decorar os principais, né? H2SO4 é sulfúrico, tirando um oso. HNO3 é ácido nítrico, se eu tirar um oxigênio, nitroso. Ácidos importantes, ácido sulfúrico, ácido ou água de bateria. É um líquido incolor e oleoso com densidade de 1,85 centímetros cúbicos. É um ácido forte que reage com metais originando sulfatos e é muito higroscópico.
pode ser obtido das seguintes reações: S mais oxigênio, SO2, SO2 mais um meio de O2, SO3, mais água, H2SO4. HCl, ácido clorídrico ou muriático. É uma solução de hidreto de cloro em água. Apresenta odor forte, além de ser sufocante. É utilizado na limpeza de peças metálicas e de superfícies de mármore. É encontrado no suco gástrico humano. Ácido nítrico ou águas fortes, líquido incolor fumegante no ar que ataca violentamente os tecidos animais e vegetais, produzindo manchas amareladas na pele. É muito usado em química orgânica para a produção de nitrocompostos ou bombas. H3PO4, ácido fosfórico ou acidulante INS338. Então, é um líquido chaporoso obtido da oxidação de fósforo vermelho com ácido nítrico concentrado. É um ácido moderado utilizado na indústria de vidros, preparo de águas minerais e refrigerantes do tipo cola. Seus fosfatos são usados como adubo. Então, seus fosfatos fazem parte da formulação do fertilizante NPK. Então, a gente encontra, né, ácido fosfórico, por exemplo, na Coca-Cola, como acidulante. Então, vamos fazer um exercíciozinho. A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Ácido muriático, utilizado na limpeza doméstica e em peças metálicas de decapagem. Ácido fosfórico, usado como acidulantes em refrigerantes, balas e gomas de mascar. Ácido sulfúrico, desidratante e solução de bateria. Ácido nítrico, indústria de explosivos e corantes. Então, as formas dos ácidos da tabela são. Vamos por partes. Ácido fosfórico, H3PO4. Ácido sulfúrico, H2SO4. Ácido nítrico, HNO3. Então, quem que é o muriático? O HCl. Você teria essa certa. Para as bases. De acordo com Arrhenius, base ou hidróxido é toda substância que, quando dissolvida em água, dissocia-se fornecendo como ânion exclusivamente o OH-, que é conhecido como a hidroxila. Então, NaOH, quando eu colocar em água, vai se separar, resultando em uma hidroxila. Então, o que é um clássico para ser base? Possuir OH. Hidróxido de cálcio, KOH2. Então, quando em água, vai resultar em cátion Ca2+, e ânions 2OH-. Óxido de alumínio, AlOH3. Então, resultando em um cátion Al3+, mais 3 hidroxilas. Então, todas elas possuem OH, são ligadas com metais, fazem parte de soluções iônicas e são sólidas. A única exceção, que não é sólida, é a amônia. H3 mais água, em vez de liberar OH, vai liberar NH4OH. Então, características gerais das bases. Apresentam sabor cáustico, estriam a matéria orgânica, deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína e neutralizam ácidos formando sal e água. Fenolftaleína a gente utiliza muito como indicador em química orgânica, em química geral experimental. Vocês vão trabalhar bastante com o indicador fenolftaleína. Nomes. Nomenclatura. Hidróxido de, o nome do elemento. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio. Aí, olha só, o ferro, por exemplo. Ele pode ter dois números de oxidação, o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3, que antigamente eram chamados de hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Agora é colocado, é mais usual, tá? Utilizar essa nomenclatura, hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Por que esse cara aí tem dois hidróxidos? Porque ele vai ter justamente dois números de NOx do ferro. Vamos fazer ele aqui, vamos testar. Vamos brincar de NOx também. Vou colocar ele aqui no lugar do meu ácido sulfúrico. Então, é o ferro, OH2. Então, faço minha cadeirinha aqui. Esse cara não tem carga, portanto, o meu final do meu NOx tem que ser 0. Qual que é o NOx usual para hidrogênio?
mais 1. Para oxigênio, menos 2. Da onde eu estou tirando isso? Ó, da minha colinha aqui. Então, mais 1, quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2. Então, mais 2. Menos 2 do oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? Olha aqui, ó, presta atenção, tá entre parênteses, então eu tenho que multiplicar ambos. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Qual que é o NOx do ferro aqui nesse caso? Para dar zero? Mais 2. Portanto, hidróxido de ferro, 2. Agora vou mexer no meu elemento aqui, vou fazer de novo o número de NOx. Então, agora eu vou para o hidróxido de ferro 3. Então, aqui, em vez de ter um 2, tem um 3. Não muda o número de NOx do hidrogênio, não muda o número de NOx do oxigênio. O que muda? A quantidade de vezes que ele se repete. Então, mais 1 vezes 3, mais 3. Menos 2 vezes 3, menos 6. Quanto falta para o ferro para ficar zero? Mais 3. Opa! Hidróxido de ferro, 3. Ok? Então, quanto ao número de hidroxilas das bases? Pode ser uma monobase, com uma hidroxila só, dibase com 2, tribase 3 e tetrabase com 4. Quanto ao grau de dissociação iônica, posso dizer que são bases fortes os hidróxidos de metais alcalinos, grupo 1, e metais alcalinos terrosos, grupos 2. E são bases fracas, né, além das outras bases, também o hidróxido de amônio, HN4OH. Bases importantes: hidróxido de sódio, sóda cáustica, um sólido branco floculado, muito solúvel em água, além de extremamente cáustico. É usado na desidratação de gorduras, no branqueamento de fibras de celulose, na fabricação de sabão, detergentes e como desentupidor de ralos e esgotos. O famoso diabo verde, né? KOH, hidróxido de cálcio ou cal apagada, hidratada ou extinta. É uma suspeição aquosa de aparência leitosa obtida a partir do cal virgem. É usada na caiação de paredes e muros, na neutralização de solos ácidos e na fabricação de doces. Então, cal virgem em água, né? Vamos formar o hidróxido de cálcio, que vai ser a nossa cal apagada. Hidróxido de magnésio, MgOH2, leite de magnésio. É uma suspensão leitosa obtida a partir de óxido de magnésio. É usada como antidácido estomacal e também como laxante. Hidróxido de alumínio, uma suspensão gelatinosa que pode adsorver moléculas orgânicas que porventura estejam em solução aquosa, por exemplo, no tratamento de água. É usada como antiácido estomacal para tingimentos e na preparação de lacas, resina ou verniz para pintura artística. Então, nós falamos de ácido de base, eu trouxe aqui uma curiosidade, né, que é para a gente começar a se familiarizar com a escala de pH. Então, como é que saiu essa escala de pH? Bom, a água totalmente pura é considerada um meio neutro. Quando dissolvemos um ácido na água, produz uma solução ácida ou meio ácido. Quando dissolvemos uma base na água, isso produz uma solução básica ou meio básico. Uma solução neutra tem pH igual a 7. Uma solução ácida tem pH menor que 7. Uma solução básica ou alcalina tem pH maior que 7. Quanto menor o pH, maior a acidez de uma solução, ou equivalente, menor a alcalinidade dessa solução. Quanto maior o pH, maior a alcalinidade de uma solução, ou menor a acidez. Então, aqui tem uma foto, né, de um pHmetro, mas a gente pode ver também essa modificação, né, usando outros indicadores, papel tornassol, fenolftaleína, papel indicador. Depois, em Química Geral Experimental, vocês vão fazer bastante práticas disso. Bom, agora vamos para outra função orgânica, o sal. O sal é todo composto que em água dissocia-se liberando um cátion diferente de hidrogênio e um ânion diferente de OH. É a reação de um ácido com uma base e recebe o nome de neutralização ou salificação. Então, um ácido e uma base, ácido ó, começa com H, base termina com OH. Quando eu for formar um sal, eu vou ter aqui ó, Na desta base e o Cl desse ácido, formando NaCl mais água. Quem é o NaCl?
Cloreto de sódio ou nosso sal de cozinha. A nomenclatura de sais. Então, obedece à seguinte expressão: nome do ânion de nome do cátion. Então, se o meu sal vai sair de um ácido cuja o término, né, é hídrico, o meu sufixo do ânion vai ser eto. Toda vez que meu ácido, por exemplo, ácido clorídrico, vai dar origem ao cloreto de alguma coisa. Então, se o meu sufixo do ácido é ico, por exemplo, ácido sulfúrico, vai dar origem a um ato, por exemplo, sulfato de cálcio. Se o meu ácido vai ser sulfuroso, por exemplo, ácido sulfuroso, vai dar origem a um sulfito de alguma coisa. Então, hídrico, eto, ico, ato, oso, ito. Alguns cursinhos pré-vestibulares usavam a famosa frase, né? Perigoso mosquito no bico do pato, para ajudar a gravar. Ó. Quando é oso, de perigoso, mosquito é ito, no bico, ico, do pato, ato. Hídrico não tem jeito, é eto mesmo. Então, olha só, na nomenclatura dos sais, a gente vai usar o nome do ânion. Por exemplo, NaCl. O Cl vem de quem? Do ácido clorídrico. Portanto, ele originará o cloreto, sempre vem o ânion antes, de, cadê meu cátion? Sódio. KNO2. NO2 vem de ácido nitroso, porque o ácido nítrico é o HNO3. Então, veio do nitroso. Quando termina com oso, eu vou originar o ito, perigoso mosquito. Então, é o nitrito de potássio. Já o ácido nítrico, bico do pato. Então, ácido nítrico originará o nitrato. De quem? De amônio. Ácido sulfúrico, ico, ato. Então, sulfato de cálcio. Ácido fosfórico, ato, fosfato de magnésio. E assim por diante. Ok? Tem uma lista enorme, se vocês quiserem, desses aqui. Eu vou botar depois o link na internet para vocês treinarem um pouquinho. Então, olha só, a origem do ácido, se for hídrico, meu ânion termina em eto. Se for sulfúrico, termina em ato. Se for oso, termina em ito. Ok? Daí tem aqui os exemplos. Ó. Sais importantes, bicarbonato de sódio, ou eno, sorrisal. É um pó branco que perde CO2 com facilidade, por isso a efervescência. É usado como antiácido estomacal, fermento químico e nos extintores de incêndio. Carbonato de cálcio. É usado como mármore, como calcário. É um sólido branco que, por aquecimento, perde CO2 e produz o cal, chamado calcinação. É usado na fabricação de cimentos, como corretivo de solo e como fundice em metalurgia. NaNO3, nitrato de sódio, ou salitre do Chile, sólido cristalizado no sistema cúbico que, além de ser um ótimo oxidante para reações químicas, é usado na fabricação de fertilizantes e de explosivos. NH4Cl, cloreto de amônio ou sal amoníaco. É um sal granulado, sólido granulado obtido do líquido amoniacal das fábricas de gás. É usado na fabricação de pilhas secas, soldagem, galvanização do ferro e na fabricação de tecidos. Então, aqui, os sais, que é uma coisa muito legal deles, que quando a gente coloca eles em água, eles são solúveis, eles viram cátions de transição colorida. Então, cloreto de cobalto fica numa cor lilás. Cloreto de cromo, verde. Aí, dependendo do número de oxidação do cromo, pode ser verde como pode ser roxo. Manganês, um rosinha. Ferro, amarelo, laranja. Cobalto, rosinha. Então, depende do seu número de oxidação, ó, o cobre é sempre azul. É o sulfato de bário, né, que alguns já sabem, ele é um sal insolúvel em água e, se ingerido, permite que o intestino apareça em uma radiografia, como dessa foto, em virtude desse sal absorver os raios-x. O colorido foi aplicado artificialmente para a gente poder enxergar.
Então, né, para tratamento de tumores, aí quem quer descobrir algum tumor tem que tomar o sulfato de bário ou, né, ou na veia, né, sulfato de bário. Então, vamos para a última função inorgânica, que é o óxido. Então, o óxido é todo composto binário oxigenado, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Exemplo, CO2, H2O, Mn2O7. Fórmula geral dos óxidos. EX mais 2O2 menos X. Regra geral de nomenclatura. Um prefixo mais óxido de, prefixo e o elemento. Por exemplo, CO, monóxido de monocarbono. O prefixo mono na frente do nome do elemento é opcional. Assim, podemos denominar, por exemplo, SO3 apenas trióxido de enxofre. E o CO como monóxido de carbono. N2O5 pentóxido de nitrogênio. P2O3 trióxido de fósforo. H2O monóxido de hidrogênio. Para os metais, óxido de sódio, óxido de alumínio, óxido de ferro 2, que vem da onde? Número de inox, e ferro 2O3, óxido de ferro 3, que antigamente era chamado óxido ferroso e óxido férrico. Os óxidos, eles podem ser ácidos, bases, anfóteros, neutros, duplos, peróxidos ou superóxidos. Vamos ver alguns. Básicos ou metálicos, formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos e reagem com água formando bases e com ácidos formando sal e água. Então, eles têm características próximas às bases, mas são óxidos. Então, o óxido metálico mais água vai formar uma base. E um óxido básico mais sal mais ácido forma um sal. Então, todos que têm origem, né, com metais alcalinos e alcalinos terrosos. Óxidos ácidos ou anidridos. São formados por ametais e reagem com água formando ácidos e com bases formando sal e água. Óxido ácido mais água formando um ácido. Por exemplo, CO2 mais água vai dar o gás carbônico, H2SO3, que é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Outro óxido ácido, né? CO2 mais uma base, hidróxido de cálcio, originando um sal, CaCO3 mais água. Então, ametais. Neutros ou indiferentes são todos aqueles covalentes que não reagem com base, ácido ou água, mas podem reagir com oxigênio. CO mais água não ocorre reação. NO mais HCl não ocorre reação. Mas um óxido neutro com hidrogênio pode acontecer a oxidação. Então, os dois conhecidos, CO e NO. Então, óxidos básicos, uma tabelinha para a gente resumir, são do grupo 1 e 2. Óxidos ácidos ou anidridos são aqueles que têm um NOx maior que mais 4. Anfóteros aqui no meio, que podem ter comportamento tanto de base quanto de ácido. Alguns óxidos importantes. Óxido de zinco, hipoglós, sólido branco usado na fabricação de cremes dermatológicos, na indústria de tintas e na galvanização do ferro. Óxido de alumínio ou bauxita alumina é um sólido muito duro, de dureza 9, de onde é extraído por eletrólise o alumínio metálico. Na forma cristalizada é encontrado em safiras e em rubis. H2O2, peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. É uma solução aquosa que se decompõe facilmente em presença de luz, por fotólise. É utilizada como agente oxidante e bactericida. Por isso que às vezes quando a gente cai, né, o pessoal diz, passa uma água oxigenada. Porque justamente é tanto oxida quanto bactericida. Tetraóxido de triferro, o magnetita ou ímã, é um sólido escuro que apresenta características ferromagnéticas. É utilizado na fabricação de caixas de som de aparelhos eletrônicos em geral. Alguns óxidos, né, são compostos muito comuns que estão presentes no oxigênio. Veja alguns. Gás carbônico, né, quando ele é absorvido pelas arvorezinhas, né, considerados como base da vida dos vegetais, pois participa do processo de fotossíntese. E é um óxido. Na queima dos combustíveis, por exemplo, ocorre a eliminação de óxidos pelo escape dos veículos, que causam um grande impacto ambiental. CO2, NO2, NO. Dióxido de carbono, CO2, conhecido como gás carbônico, um gás incolor, inodoro, mais denso que o ar, não é combustível nem comburente, por isso é usado como extintor de incêndio. O CO2 é um gás usado nos refrigerantes e nas águas minerais gasificadas. O gás carbônico é um óxido de característica ácida, pois ao reagir com água produz ácido carbônico.
Efeito estufa. Quando se queima óleo, carvão ou madeira, liberamos dióxido de carbono na atmosfera. Esse dióxido de carbono extra cria um cobertor ao redor da Terra. E a maior parte dessa radiação das ondas curtas do Sol pode atravessar a camada, mas não consegue sair, né? Não consegue radiar de volta para o espaço. Mas a maioria das radiações de ondas longas da Terra não consegue escapar, fazendo com que a Terra fique cada vez mais quente. Por isso é chamado de efeito estufa e causa o aquecimento global. E chuva ácida, como é que se forma? Bom, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, como NO e NO2, em contato com a água, vão produzir ácido nítrico e ácido sulfúrico. Então, quando chove, o que acontece? A chuva ácida. A poluição de fábricas e veículos reagem com o vapor de água das nuvens para formar os ácidos. Um exercíciozinho aqui. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por exemplo, sublimado corrosivo, HgCl2, a calviva, CaO, potássio cálcica, KOH, e espírito de sal, HCl. O sublimado corrosivo, a calviva, potássio cáustica e o espírito de sal pertencem, respectivamente, às funções. Vamos observá-las. HgCl2. O que é o Hg? Não é um ácido, gente. Isso aqui é um elemento, mercúrio. Então, eu tenho dois elementos aqui, o mercúrio e o cloro. Não é um ácido, não é uma base, é um sal. Né? O Cl negativo e o mercúrio positivo. A cal viva, KOO. Óxido de cálcio. Potássio cáustica, olha aqui que eu identifico, ó, o OH, isso é característica de bases. Espírito de sal, opa, começa com H e depois vem Cl. HCl é ácido clorídrico. Então, sal, óxido, base e ácido. Aqui tem mais um que não vai ter a resposta, tá? Que eu quero que vocês tentem fazer. Olha lá, relacione as formas dos seguintes compostos inorgânicos com seus respectivos nomes. Ácido sulfuroso, vem da onde? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, H2SO4. Então, oso tem que retirar um oxigênio. Portanto, ácido sulfuroso, H2SO3. Óxido de magnésio. Óxido termina com O. Quem tem o magnésio? Opa, aqui, número 1. Hipoclorito de sódio. Um sal, opa, um sal. Hipoclorito de sódio, cadê o sódio? Opa, aqui. Dióxido de manganês. Dióxido tem que ter dois óxidos, dois O. Então, manganês. Hidróxido de alumínio. Hidróxido é sempre base. O que é a característica de base? OH. OH, hidróxido de alumínio. Óxido de alumínio. H2SO3. Sulfito de cobre, outro sal. Aonde eu tenho cobre? Cobre, SO3. Sulfito de cobre. Por que ito? Porque vem do ácido sulfuroso. Perigoso mosquito. Ok, gente? Então, vamos revisar, né? Revisamos um pouquinho aqui do segundo grau ainda. E vamos fazer os exercícios para gravar. Um abraço.